Essa é uma das vulnerabilidades mais fáceis de encontrar em programas de bug bounty. Imagine que alterando um simples número em uma URL você consiga acessar informações confidenciais de outro usuário de um sistema. Essa vulnerabilidade é conhecida como IDOR, uma sigla para referência direta e segura a objeto. Muito prazer, eu sou Luiz Viana, especialista em segurança ofensiva, e neste vídeo a gente vai dissecar a vulnerabilidade IDOR. Você vai entender o conceito técnico por trás dessa falha e, claro, a gente vai explorar ela na prática. Você vai aprender a identificar esse tipo de falha nos seus pentests ou em programas de bug bounty. Bom, vamos lá. O IDOR é uma vulnerabilidade de controle de acesso que permite que um atacante consiga manipular recursos que ele não deveria ter permissão. Então, na verdade, como o próprio nome já diz, é quando a aplicação expõe identificadores de objetos, por exemplo, IDs numéricos, nomes de arquivos, tokens, e utiliza esses identificadores diretamente nas consultas e operações sem verificar a permissão do usuário. Então, na prática, isso significa que se a aplicação espera um identificador em uma request, por exemplo, o ID de um usuário na URL, se não existir validação, um usuário malicioso poderia modificar esse identificador para obter dados de outro usuário ou realizar ações no nome desse outro usuário. Por exemplo, olha só essas URLs aqui. Se a aplicação usa o valor do parâmetro cliente para acessar o perfil ou para fazer alguma modificação, ou no caso aqui de baixo, passa por path parameter, ou seja, o parâmetro está dentro da URL, como se fosse um caminho. Se ela utiliza esse parâmetro diretamente para acessar os dados do banco de dados sem validar se o usuário é realmente aquele cliente ali que está fazendo aquela requisição, basta trocar esse número aqui e acessar as informações ou modificar dados de outra pessoa. Isso aqui é o que a gente chama de IDOR. É claro que existem infinitos outros cenários. E o mesmo problema pode ocorrer com arquivos. Por exemplo, é passado ali como parâmetro o ID de um extrato bancário. Se não for feita uma validação, qualquer pessoa passando aquele ID conseguiria fazer o download do documento. Pode acontecer em requisições POST, onde os parâmetros são passados no corpo da request, em alguns cenários até nos próprios cookies. Enfim, qualquer lugar que o usuário consiga passar um identificador para a aplicação pode ser vulnerável. Se não houver uma validação correta, a gente consegue simplesmente alterar esse identificador, principalmente quando é um identificador enumerável, ou seja, são números que crescem, então o usuário 1 vai ter o ID 1, o usuário 2 vai ter o ID 2. Uma forma de resolver parte desse problema seria utilizar um UID, ou seja, um identificador único, aleatório. Então, mesmo que tenha um problema de falta de validação, o atacante não conseguiria descobrir o identificador de um outro usuário ou de algum outro objeto para fazer o ataque. Mas é claro que o problema ainda existe. Se ele encontrar alguma forma de enumerar esses IDs, a falha ainda vai estar lá. Inclusive, o IDOR pode ser utilizado para escalar privilégios numa aplicação também. Então, a movimentação horizontal é quando você passa aqui um ID de um outro usuário com o mesmo nível de permissão, você consegue efetuar ações com aquele usuário. Porém, se você colocar um ID de um administrador, de algum usuário com mais privilégios que você conseguiria acessar funcionalidades restritas, dados ainda mais sensíveis. E essa vulnerabilidade aqui é extremamente comum. É de longe uma das falhas mais encontradas em pentests e programas de bug bounty. É um tipo de falha que praticamente qualquer pessoa consegue encontrar. Você não precisa ser o gênio do hacking para simplesmente alterar um identificador na URL ou em algum campo da aplicação. Bom, mas vamos deixar de teoria e vamos ver como explorar essa vulnerabilidade na prática. Para isso, eu vou utilizar um dos laboratórios aqui da SolidOne. Inclusive, se você quer se aprofundar em segurança ofensiva, se tornar um profissional completo de pentest, você precisa conhecer a SolidOne. Com uma única assinatura, você vai ter acesso a dezenas de cursos, laboratórios práticos, campeonato de hacking entre os alunos, comunidade, suporte, tudo que você precisa para se tornar um profissional no hacking em pentest. Mas o melhor de tudo são as certificações práticas. Ou seja, você vai sair da SolidOne extremamente qualificado e certificado, pronto para o mercado. Vou deixar um link no comentário fixado. Então, beleza, vamos lá. Eu vou levantar aqui o laboratório Juice Shop. Eu estou aqui na aba de laboratórios da SolidOne. É só clicar aqui em conectar, beleza, esperar alguns segundos e meu servidor totalmente isolado ali para eu fazer meus testes vai estar pronto. Olha só, nosso laboratório já ficou pronto, é só eu copiar aqui o IP e acessar o lab, beleza? Vou abrir aqui o navegador dentro do meu Kali Linux e acessar o meu laboratório. Esse laboratório aqui simula uma loja online de sucos, então a gente tem diversos cenários ali extremamente realistas, como se fosse um programa de bug bounty, por exemplo. Então vamos lá, olha só, a gente tem diversas funcionalidades aqui, os produtos, eu consigo ver os reviews, olha só, eu consigo criar uma conta. Então vamos lá, vamos criar uma conta aqui. Não sou um customer ainda. Criar aqui com o meu e-mail, luisviana@example.com. Não precisa ser um e-mail real. Vou colocar uma senha aqui, uma resposta aqui aleatória. Beleza, registrei, vou logar. luisviana@example. Beleza, tô logado. Então agora já posso interagir com as funcionalidades. E aqui tá uma dica muito legal. Dentro de um programa de bug bounty ou pentest, antes de procurar pelas vulnerabilidades, você precisa entender todas as funcionalidades da aplicação.
cada cenário de ataque, principalmente quando você estiver buscando por IDOR, que é um tipo de vulnerabilidade totalmente relacionado com as regras de negócio da aplicação. Então, nosso objetivo aqui, com foco no IDOR, é identificar esses cenários onde é passado um identificador para o back-end. Eu posso ver isso através aqui do DevTools, apertando F12, vindo aqui na aba Network, consigo ver aqui todas as requests que meu navegador está fazendo. Olha só, ele está dando um get aqui em Reviews, Product Reviews, ele passa um identificador aqui, ou seja, eu já consigo enumerar os reviews, muito provavelmente alterando esse número. Como resultado aqui, olha só, eu tenho um array, ou seja, então esse número aqui é referente ao produto e aqui eu estou pegando todos os reviews. Enfim, eu posso fazer esse teste até pelo próprio navegador aqui, utilizando o Edit and Resend, mas o ideal é que a gente tenha um proxy para interceptar todas as requisições e conseguir manipular melhor esses IDs e até para testar outros tipos de vulnerabilidade. Então, para isso eu vou utilizar o Burp Suite. Beleza, abri aqui o Burp, ele vai interceptar todas as requisições e também tem um monte de ferramenta aqui que ajuda bastante. Eu vou iniciar o próprio browser aqui do Burp, porque ele já vem configurado com um proxy para a gente interceptar todas as requests e vou acessar o nosso lab por aqui. Vou copiar aqui, beleza. E olha só, olhando aqui no Burp, já vão aparecer todas as requisições que o meu navegador está fazendo lá para a aplicação. Beleza, fechou. Vou fazer meu login aqui novamente, account, luisviana.com. Estou logado. Agora sim, vamos analisar as requisições. Logo de cara aqui a gente viu que tem como enviar reviews para os produtos. Vamos analisar essa funcionalidade. Vou clicar aqui no Apple Juice. Olha só, tem um review aqui do admin do Juice Shop. Assim que eu cliquei ali, ele já fez aquela request, olha só, nos products, para listar todos os reviews. Posso clicar aqui com o botão direito e enviar para o repeater para repetir essa request e alterar tudo isso aqui. Então, por exemplo, enviando essa request, eu estou pegando os reviews do produto com ID 1. Se eu alterar aqui para 2, olha só, as reviews do produto 2. Outro user aqui, é outro review. Então, legal. Aqui nesse cenário, não é um IDOR porque, de fato, os reviews são públicos. Porém, se fosse uma informação confidencial, aí sim teria um problema de controle de acesso. Mas beleza, vamos lá. Vamos enviar um review para ver como é que funciona. Vou escrever aqui, teste, e vou clicar em Submit. Beleza, tá aqui a request, eu vou enviar para o repeater novamente, e show. Então ele faz, ao invés de um get, ele faz um put, e no corpo da requisição tem aqui a mensagem e o autor desse review. Então olha só que loucura, eu consigo alterar esse autor. Nesse caso aqui, o e-mail do usuário está sendo utilizado como identificador. Vamos fazer esse teste. Se não houver uma validação do autor com a minha sessão ativa, isso aqui é um IDOR. Então vamos lá, eu vou utilizar o e-mail do admin. Vou pegar aqui, olha só, por enquanto existe aqui o meu review com o meu e-mail e eu vou colocar aqui o e-mail do admin. Vou dar um send e olha só, created. Aparentemente o review foi criado. Vamos dar uma olhada lá. Vou reiniciar aqui a página, acessar aqui o Apple Juice. Olha só, nosso comentário apareceu aqui como se fosse o admin enviando. Num contexto real, só esse cenário aqui já seria bem sensível. Mas imagine isso aqui em funcionalidades ainda mais críticas. Por exemplo, na alteração de senha. Se eu clicar aqui no meu perfil, consigo alterar informações do usuário ou consigo ver informações do meu usuário. Vamos ver como que ele faz essa request. Nesse caso aqui, acessando o profile, ele está pegando as informações de acordo com o meu token de sessão. Ou seja, nesse cenário aqui em específico, se não tiver nenhuma vulnerabilidade com JWT, não teria um cenário de IDOR. Teria que testar mais a fundo. Mas são muitos cenários. Aqui dentro do Juice Shop, por exemplo, vamos ver aqui no carrinho. Olha só, clicando ali no carrinho, ele faz uma request. Olha só, REST Basket, então ele faz uma request para API e coloca um ID ali. Vou enviar isso aqui para o repeater, vamos alterar isso aqui para o ID 1. Então vou acessar o carrinho com ID 1. E olha só, estou acessando o carrinho de outros usuários. Imagina que no processo de pagamento ele passa o ID ali, uma forma de pagamento de outro usuário. Eu consigo utilizar o cartão dele para fazer uma compra ou alterar a senha desse outro usuário. Enfim, são muitos cenários. De acordo com as regras de negócio da aplicação, podem chegar em impactos extremamente críticos. Então, qual que é o segredo para identificar esse tipo de vulnerabilidade? Dentro de programas de bug bounty ou pentest, eu recomendo você criar diferentes contas e, se possível, em diferentes níveis de permissão e testar o ID de um usuário na outra conta para verificar se existe essa validação. O outro ponto importante também é varrer toda a aplicação, entender cada funcionalidade, porque às vezes uma vulnerabilidade de IDOR só é uma falha no contexto daquela aplicação, por conta da regra de negócio. Então muitas vezes pode passar despercebido. E absolutamente qualquer funcionalidade que passe algum identificador pode ser vulnerável. E a pergunta que você tem que se fazer em cada um desses cenários é o que acontece se eu simplesmente alterar esse valor. Nem sempre um ataque envolve
envolve técnicas complexas e ferramentas de automação. Apesar de ser sim possível automatizar muita coisa para IDOR, isso pode ficar para um próximo vídeo, mas uma simples troca de um ID na URL pelo seu navegador já basta para identificar um cenário que muitas vezes pode ser bem crítico.